Boa noite, Sky. Tudo bem? Sai um careca, entra outro. Isso é bom, né? Igreja dos careca, não pode ser, né? Mas é muito bom estar aqui hoje, entrando na sua casa, compartilhando um pouco da palavra de Deus e como Deus tem sido fiel. Eu tenho percebido e enquanto tocava alguns louvores ali, Deus ministrou no meu coração que independente do que você está passando, independente da circunstância que você está vivendo, saiba de uma coisa: Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. E sabe de uma coisa? Ainda esta noite, Deus vai tocar de uma maneira sobrenatural a tua casa, a tua vida, o teu problema. Coloque diante dele, que eu tenho plena certeza que ele fará. Porque o nosso Deus é um Deus que faz, é um Deus que fala, ele é um Deus vivo e ele está aí. E é com grande alegria que nós vamos compartilhar uma palavra. E enquanto eu preparava essa palavra, Deus ministrou no meu coração. Eu creio que algumas pessoas talvez estejam passando por algumas dificuldades, alguns problemas. E o tema do que nós temos tratado nos últimos Big Houses e nas últimas conversas que a gente tem tido é o que vem depois. Como será a minha vida depois disso tudo que tem passado? Como será a humanidade? Como será a minha família? Como será a minha casa? Como será meu trabalho? E o que Deus ministrou no meu coração, há coisas ainda maiores que estão por vir. Que Deus tem grandes coisas para a tua casa, para a tua família, para o teu lar. E eu tenho plena certeza que o que vem depois é melhor do que veio antes. Amém? Você que trouxe a Bíblia, tem a Bíblia aí na sua casa, está confortável no teu lar, talvez esteja na cama, na sala, onde você estiver. Abra comigo e nós vamos ler ali Daniel. E eu compartilhando um pouco, a gente compartilhando em casa sobre o livro de Daniel, sobre a história de Daniel, a história ali dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. E Deus ministrou no meu coração a respeito de uma quarentena, que talvez esses 4 rapazes passaram naquela época. E é uma quarentena que durou 3 anos. 3 anos e 40 anos. Já imaginou? Não dá, né? Meu Deus do céu, que isso passe logo. Eu tenho certeza que vai passar. Mas 3 anos de quarentena. E o que eu percebo que o que veio depois, essa quarentena, essa trajetória longa de Daniel, os seus 3 amigos ali na Babilônia, foi algo surpreendente. E muito do que veio depois na vida deles foi por causa do posicionamento deles frente a essa quarentena. Então o meu papo, o que eu quero conversar hoje com você, aonde você estiver, é como nós estamos nos posicionando e quais têm sido as nossas ações com relação a essa quarentena, com relação a essa circunstância negativa, esse ambiente catastrófico que nós estamos vivendo. Quais têm sido as nossas ações? O que nós temos feito durante essa quarentena? Muito do que nós vamos colher pós-quarentena, muito do que nós vamos colher pós, o que vem depois, está dependendo da nossa posição de hoje, está dependendo da nossa posição frente a essa quarentena. Então abra comigo o livro de Daniel, e eu vou ler alguns versículos, e eu quero que você acompanhe aí na sua casa. E eu quero começar com o capítulo 1 mesmo, só para que você possa realmente entender nesse contexto que nós estamos falando. Vamos trocar. O nosso amigo Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Estamos aí para isso. Mas vamos voltar, isso, vamos ler o livro de Daniel. Então, dentro da história de Daniel, e aí eu quero que você acompanhe comigo a partir do capítulo 1. Então ele diz... Tudo certo? Agora eu vou ler Daniel, gente. Tá ok, vamos ler Daniel então. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus.
Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Olha que interessante o versículo 4, diz: jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Aqui eu quero fazer o primeiro parênteses em relação a essa situação. Então Nabucodonosor dá uma ordem aos seus oficiais: vá até a terra de Judá e traga para mim jovens de boa aparência, capacitados, etc., para vir me servir. E olha que interessante, aqui eu quero fazer o primeiro parênteses, não é o tema central da mensagem, mas muitas vezes Deus quer nos colocar em alguns lugares e nós precisamos estar capacitados para isso. É isso mesmo, muitas vezes Deus quer nos usar em algumas áreas das nossas vidas, e isso muitas vezes depende do nosso comportamento. Muitas vezes isso depende da nossa capacitação. Muitas vezes isso depende do nosso aspecto físico. A Bíblia fala de boa aparência. Interessante que muitas vezes Deus nos dá algumas oportunidades. E aí muitas vezes não estamos preparados. E essas oportunidades passam diante de nós. E por não estarmos preparados para essas oportunidades, não somos usados por Deus. Então a importância, olha que lindo isso. Você que talvez esteja passando por esse momento de quarentena, profissionalmente talvez esteja passando por uma transição, eu não sei. Talvez esse momento de quarentena, o que Deus está te direcionando: ei, se capacite. Ei, esteja alicerçado, esteja capacitando o seu intelecto, porque a oportunidade vai passar. E aonde Deus quer te levar, muitas vezes necessita de capacitação. Então olha que interessante, vamos continuar lendo ali, mas queria fechar esse parênteses, a importância de nós estarmos capacitados. E aí o versículo continua, e aí eles são escolhidos. Então, entre esses estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesassar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. E aqui eu quero começar a conversar com você sobre o principal tema aqui da mensagem. Talvez você tenha caído em algumas armadilhas, ou está dentro de uma quarentena em que você talvez esteja se perguntando: o porquê que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por um ambiente tão adverso? E a primeira coisa que, quando eles chegaram na terra da Babilônia, a primeira coisa que esse oficial fez foi trocar os seus nomes. E o que isso tem a ver, Tiago? Olha que interessante o significado dos nomes dos 4 homens, dos 4 jovens, e os 4 nomes que eles colocaram. Daniel significa Senhor é meu juiz. E aí o nome que foi dado a Daniel era Beltesassar, que significa que o Deus Baal proteja o rei. Ananias significava Deus é gracioso. Foi trocado por Sadraque, que significa comando de Acu, que é um guia espiritual. Misael significa quem é como Deus. Foi trocado por Mesaque, que diz quem é igual a Acu, que é esse guia espiritual da Babilônia. E Azarias significa Deus é minha força. Foi trocado por Abidnego, que significa servo de Nebo, que é o principal deus da Babilônia. Muitas vezes nós estamos passando por essa quarentena e a primeira ação do diabo sobre as nossas vidas é querer trocar a nossa identidade. Muitas vezes nós temos uma identidade de Deus e por passar por problemas, por passar por tribulações, por passar por essa quarentena, nós começamos a questionar a nossa identidade. Ei, será que Deus realmente me ama? Será que eu vejo essa situação e vejo Deus perdendo controle nessa situação? Será que realmente Deus nos vê como filhos? Olha o que eu estou passando.
E eu quero falar uma coisa para vocês. A tua identidade não muda em relação à circunstância ou ambiente que você está vivendo. Sabe qual é a tua identidade? Abra comigo em Gálatas 3, 26, 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 26 e 27. Diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Essa é a nossa identidade. E muitas vezes estamos passando por esse momento de tribulação, esse momento de quarentena, em que talvez alguma circunstância negativa está abatendo o teu lar, abatendo a tua casa, e vem o medo, vem a incerteza. E aí o diabo, o inimigo, o mundo começa a declarar inverdades sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer é destruir a tua identidade. Ei, você não é realmente filho de Deus. Se Deus realmente te amasse, você acha que você estaria passando por isso? E uma coisa é certa, e nós vamos ver mais para frente, que esses 4 homens tinham certeza da sua identidade. Eu não sei se você começou a questionar essa tua identidade durante essa quarentena, mas a tua postura, o teu posicionamento e manter a tua identidade, sabendo que sim, eu sou filho de Deus, independente do que estou passando, independente da minha circunstância, independente se eu estou trabalhando ou não, independente se eu estou enfermo ou não, sim, Deus é o meu Pai. Ele é o meu Pai. Não questione a sua identidade. É o primeiro ponto que eu coloco aqui para você. Que talvez nessa quarentena a sua identidade está afetada. E a novidade que eu quero trazer, as boas novas que eu quero trazer hoje para você é: nós somos filhos de Deus. A partir do momento que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos a paternidade do próprio Deus, Criador do universo, onisciente, onipresente, onipotente. Esse Deus que é tão grande, Ele é o nosso Pai. Uau! Como isso é importante, como isso é tremendo. E o texto continua, e os nomes, apesar do mundo ter trocado o nome dos 4, no seu íntimo, eles sabiam quem eles eram. Eles sabiam seus nomes originais. Talvez eu fique percebendo, e a partir do momento que eles tiveram esses nomes trocados, eu percebo talvez Daniel, agora você se chama Beltesazar. Ele sabia, não, eu sou Daniel. Você pode me chamar do que quiser, mas eu sou Daniel. E essa certeza que você tem que ter dentro de você, dentro da tua casa. O versículo 8 continua: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Uau! E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha que tremendo aqui, eu vejo a partir do momento que Daniel sabia da sua identidade. A partir do momento que Daniel não foi contaminado com uma inverdade, uma mentira sobre a sua identidade. A partir do momento que Daniel sabia quem ele era em Deus, Daniel se posicionou. Havia um posicionamento: ei, eu não quero me contaminar com a comida do rei. Porque havia uma ordem. Havia uma ordem que o rei Nabucodonosor trouxe esses jovens para cá. Trouxe esses jovens para serem alimentados durante 3 anos, com as iguarias do rei, com o vinho do rei. E depois de 3 anos, parte iria ser escravo do rei e parte iria trabalhar para o rei. Isso era uma realidade. E Daniel resolveu, a partir do momento que ele tinha esse posicionamento, ter um posicionamento. A partir do momento que ele tinha a ideia da sua identidade, ele resolveu se posicionar. E olha que interessante, se você olhar mais para frente, no versículo 12, peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei.
e trate os servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com ele durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida na mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhe dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecer todos os aspectos da cultura e da ciência. Olha que tremendo. A Bíblia fala que tinham vários jovens, então se você pegar ali, dentre os escolhidos, no capítulo 6, a Bíblia diz que existiam 4. Desses, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia fala que um deles, Daniel, se posicionou: ei, nós não vamos nos contaminar com a comida do rei. Nós vamos ficar blindados e nós cremos que o que o mundo tem oferecido, eu não vou querer. E o posicionamento de Daniel frente a essa situação, talvez eu olhe naquela situação, um jovem se posicionando frente àquela situação, e aí tinha os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e tinham outros jovens. E o posicionamento de Daniel fez com que outras pessoas se espelhassem nele frente àquela situação, a ponto deles também tomarem esse posicionamento. Que posicionamento é esse, Tiago? A partir do momento que Daniel resolveu não se contaminar com a comida do rei, ele resolveu não se amoldar ao padrão deste mundo. Eu não sei o que está passando pela tua casa, eu não sei como está a sua vida, mas o que eu sei é que a palavra de Deus fala em Romanos 12:2, que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Daniel estava entendendo que ele não podia se amoldar ao padrão desse mundo. Daniel resolveu se posicionar mesmo depois de o mundo ter tentado trocar a sua identidade, mesmo o diabo tendo tentado lançar mentiras sobre a sua identidade. Daniel resolveu se posicionar, e o posicionamento de Daniel era não se amoldar ao padrão deste mundo. E a pergunta que eu te faço para mim e para você essa noite: o quanto nessa quarentena temos nos amoldado ao padrão deste mundo? O quanto nessa quarentena temos investido em mentiras do diabo sobre essas incertezas com relação ao nosso futuro? O quanto temos nos alimentado com a comida que não vem da sua palavra, da palavra de Deus? E temos dado espaço para incertezas, temos dado espaço para desesperança, temos dado espaço para medo, temos dado espaço para angústias, porque estamos nos alimentando com a comida deste mundo, com a comida do rei. Mas Daniel resolveu se posicionar e resolveu se alimentar com a verdadeira palavra, com a verdadeira comida. E a ponto de ter sido, inclusive, referência para outros jovens. Porque se você percebe, Daniel que se posicionou, a partir do momento do posicionamento de Daniel, os 3 olharam aquilo: uau, eu também quero isso. O quanto temos sido referência para outras pessoas em relação ao nosso posicionamento frente à quarentena. O quanto isso vai ser determinante para o que vem depois dessa quarentena, desse problema. Independente das circunstâncias que você está passando. Daniel estava ali junto com os outros jovens, talvez para ser escravo da Babilônia. Daniel estava numa situação catastrófica, caótica. Eu não sei o que você está passando, mas Daniel resolveu não se posicionar e não se amoldar ao padrão desse mundo, mas pelo contrário, resolveu se posicionar de uma outra forma. E se você pega mais para frente, eu li até no final, ali no versículo 17, existe uma consequência até desse posicionamento. A Bíblia fala que Deus derramou ainda mais sabedoria e inteligência para os 4. Eles já eram capazes, eles já eram sábios, eles já eram de boa aparência, como diz a Bíblia, eles foram sim escolhidos. Mas a partir do momento que nós nos posicionamos e começamos a nos alimentar da palavra de Deus, nesse momento de quarentena, Deus derrama ainda mais. Porque nós deixamos de comer
a comida desse mundo e começamos a nos alimentar da verdadeira comida. É aquela que nos dá a verdadeira sabedoria e inteligência. Tiago, mas o que fez Daniel se posicionar frente a essa situação? O que fez Daniel olhar aquela situação adversa e talvez, vamos pegar no contexto aqui, Daniel, talvez a comida do rei tinha um porquinho, um carneirinho, uma panceta. Eu não sei o que tinha lá da comida do rei, mas provavelmente eram comidas muito boas. E aí Daniel resolve, olha, eu quero comer legumes e água. Pelo amor de Deus, a gente ia pensar, mas não vai comer uma costeleta de carneiro? Não, não vou comer legumes e água. É isso que Daniel fez. Mas qual foi o segredo de Daniel? Como que Daniel conseguiu se posicionar e não se amoldar ao padrão do mundo? Porque às vezes, né, a gente tenta ali, não, eu sou crente, mas eu dou o meu jeitinho aqui e isso aqui eu acabo me amoldando ao padrão do mundo, mas isso aqui eu estou firme. Ou acaba sendo um crente 007 de domingo. Não é essa a ideia. Daniel resolveu, olha, eu não quero me alimentar com as iguarias do rei. Sabe qual é o segredo, Daniel? Abra comigo o capítulo 2, versículo 14. Diz o seguinte. Arioque, o comandante do guarda do rei, versículo 14. Versículo 14. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e prudência. Deixa eu contextualizar vocês. O rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele precisava que alguém decifrasse, alguém falasse sobre esse sonho. O que eu sonhei? E ele começou a chamar os sábios, os seus sábios, as pessoas que os cercavam. Olha, eu quero que vocês decifrem esse sonho. E ninguém conseguia decifrar esse sonho do rei Nabucodonosor. E a ponto de o rei tomar um procedimento. Olha, eu quero então, já que ninguém consegue decifrar meu sonho, eu quero que vocês matem todos os sábios da Babilônia. E quando Daniel e seus amigos vieram para a Babilônia, eles vieram como sábios. E eles estavam inclusos nesse pacote. Eles seriam mortos. Eles seriam mortos por aquela determinação do rei. E o versículo 14 fala que o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios, e Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e prudência. O que isso significa, Tiago? Guarda essas duas coisas, sabedoria e prudência. Esse é o segredo de Daniel. Talvez a gente, se fosse nós ali naquela situação, olhava, o guarda vindo, eu ia tomar no pé, vamos fugir daqui, vamos tentar se esconder. Não, mas Daniel agiu com sabedoria e prudência. Este é o segredo de Daniel. E o que significa sabedoria e prudência? Provérbios 8:35 diz: porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Aqui fala sobre sabedoria, porque aquele que me acha a sabedoria, acha a vida e alcança o favor de Deus. João 14:6 diz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que acha sabedoria, acha Jesus, acha a vida. Sabe qual que era o segredo de Daniel? Para não cair nas mentiras do diabo em relação à sua identidade. Sabe qual que era o segredo de Daniel? Para se manter firme e não se amoldar ao padrão daquele mundo. Sabedoria, acha a vida. Ele tinha Jesus como Senhor da vida dele. Mesmo naquela época, ele já tinha Jesus no seu interior. Porque ele chegou até o oficial com sabedoria. Ele chegou até aquele problema. Ele chegou a ponto de quase estar morrendo. Porque aquele momento, aquele comandante ia matá-lo. Ele chegou com sabedoria. Ele tinha Jesus. Tiago, o que significa prudência? 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Daniel e seus 3 amigos estavam cheios de prudência. Daniel e seus 3 amigos estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham Jesus como Senhor. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles estavam preenchidos com o Espírito Santo, a partir do momento que eles estavam cheios de Jesus, o pecado, a morte, não chegou até a casa deles. Eles conseguiram se posicionar.
em cima da identidade que Deus tinha dado para eles. Eles não aceitaram aquela identidade. A partir do momento que eles estavam cheios do Espírito Santo e tinham Jesus como Senhor, naquele momento, eles falaram: ei, eu não vou me amoldar ao padrão deste mundo. Não é na nossa força. Talvez estejamos passando por essa tribulação, por esse momento de quarentena. Não vai ser na nossa força que nós não vamos nos amoldar ao padrão deste mundo. Mas a partir do momento que começamos a nos alimentar da palavra de Deus, nos enchemos da presença de Deus, temos Jesus como nosso Senhor. Esse era o segredo de Daniel e seus 3 amigos. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles tinham Jesus como Senhor. Isso afastou eles do pecado e, por consequência, da morte. Porque a partir do momento que eles estavam para ser mortos ali. O oficial chegou ali para matar eles. E eles chegaram com o quê? Com Jesus e Espírito Santo. E naquele momento, o pecado, a morte não pôde tocar na vida deles. E eles tinham certeza da sua identidade. Eles sabiam que eram filhos de Deus. E a história continua no versículo 21. Chega Daniel e fala o seguinte, a partir do 20. Daniel louvou o Deus do céu. Depois de todo esse acontecimento, acompanha a história de Daniel. Mas no versículo 20 ele diz: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Ele sabia quem Deus era. Olha que tremendo. Às vezes a gente olha para o nosso lado, nesse momento de quarentena, a gente acha que Deus já perdeu o controle. E aí Daniel sabia quem Deus era. Independente da circunstância que ele estava vivendo, independente do momento que ele estava passando, ele sabia que, ei, eu sei que o meu Deus muda épocas, muda estações, destrona reis e os estabelece. Esse é o nosso Deus. Tiago, e como que Daniel sabia disso? Porque Daniel tinha intimidade com Deus. E a intimidade que Daniel tinha com Deus vinha através de um relacionamento com Deus. Daniel se relacionava com Deus. Esses dias uma pessoa me perguntou: Tiago, mas como que você sabe que Deus fala com você? Como é que você sabe que é Deus falando? E aí eu citei um exemplo. Eu falei: olha, se eu estou na minha casa e eu estou no quarto, eu ia falar no banheiro, mas é melhor não, né? No banheiro não. Mas eu estou lá no quarto, e aí alguém se aproxima lá na sala, e junto com essa pessoa a minha esposa está lá, e ela começa a falar. Automaticamente eu vou chegar e olha, minha esposa está lá na sala. Ah, mas como é que eu tenho certeza disso? Porque eu sei, eu escuto a voz dela, eu tenho relacionamento com ela, eu tenho intimidade com ela, eu sei que é a minha esposa falando. Ah, Tiago, e como que eu faço para escutar Deus, saber que é Ele que está falando? A partir do momento que você se relaciona com Ele, a partir do momento que você está próximo dEle, e isso era um segredo de Daniel. A partir do momento que você tem essa certeza, você começa a ter intimidade com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Se relacione com Ele, mergulhe na sua palavra. E a história conta mais para frente, eu já vou chegando quase ao final, que passam-se os meses, os anos, e o rei Nabucodonosor resolveu fazer uma estátua. A Bíblia fala no capítulo 3, no versículo 1, diz: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os estrados prefeitos. Então o rei fez essa estátua. E ele disse o seguinte, que a partir do momento que tocasse uma trombeta, tocasse um sinal, tocasse uma buzina, que todos adorassem essa estátua, essa estátua de ouro que foi, essa imagem que foi colocada. Só que, um certo momento que tocou a buzina, perceberam que os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam adorando aquela imagem. E o rei Nabucodonosor, ele tinha prometido, ele tinha falado o seguinte, que aqueles que não adorassem essa imagem
seriam lançados numa fornalha. Num negócio cheio de fogo, e que realmente ia acabar com aquela situação, aquela vida deles. Eles iam ser jogados na fornalha. E quando o rei ficou sabendo, olha, os três, eles não estão adorando, eles não estão cumprindo uma determinação do rei. Ele falou, não, eu quero que vocês joguem os três na fornalha. Capítulo 3, versículo 12 diz, acompanha comigo, mas alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Essa era a situação. Olha, a gente não vai adorar. Ei, da onde veio essa ousadia, essa fé? No segredo que acabamos de colocar. Estavam cheios do Espírito Santo. Tinham certeza de quem Deus era na vida deles. No versículo 17 diz, se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Olha a certeza. Olha a certeza que eles tinham, que Deus ia livrar eles daquela situação. Muitas vezes nós vemos, a gente está passando por uma situação e a gente acaba se amoldando ao padrão desse mundo, até por comodismo. Porque talvez o nosso posicionamento, a forma que a gente vai se posicionar frente àquela situação, talvez vá de encontro ao mundo, e por medo, nós nos amoldamos ao padrão daquele mundo. Ah, não, talvez eu vou adorar aqui essa estátua, mas Deus, eu estou adorando aqui, eu só fiz isso aqui porque é fornalha, né, Deus? Mas no meu interior, Deus, eu não estou fazendo isso. Ei, como que estão as nossas atitudes frente a essa pandemia? Em relação à certeza quem Deus é. Eles tinham a certeza, ei, nós não vamos adorar, independente do que aconteça, eu sei que Deus vai nos livrar. Eles tinham essa certeza, essa ousadia. E mesmo assim eles não se prostraram. Sabe o que o rei fez? Ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Pegou aqueles 3 homens, o versículo 20 fala o seguinte, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os trouxessem e os atirassem na fornalha em chamas. Para vocês terem uma ideia, os soldados que levaram os 3 para a fornalha, quando eles foram arremessar os 3 na fornalha, esses 3 soldados morreram. Desculpe, os soldados que levaram, não fala de 3 soldados. Os soldados que levaram os 3, eles morreram com tamanho calor, tamanhas chamas que estavam dentro dessa fornalha. E os 3 foram lançados amarrados. E olha que tremendo, a partir do momento que a gente vê, no versículo 20, eles amarrados. E a Bíblia fala, versículo 20, do capítulo 3. Não, está aqui. Então, 26. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Como assim? Sabe o que aconteceu? A partir do momento que os 3 estavam lá, eles estavam amarrados, e daqui a pouco Nabucodonosor olha aquela situação, ei, mas espera aí, nós lançamos eles numa fornalha 7 vezes mais forte, e nem as roupas deles pegaram fogo. Sabe o que Nabucodonosor viu naquela hora? Os 3 caminhando dentro da fornalha. Tiago, mas eram só os 3? Não. Nabucodonosor viu 4 pessoas caminhando dentro da fornalha. E aí a gente pode estar imaginando, Tiago, mas eles não estavam amarrados? Sim. E a Bíblia fala que, Gálatas 5:1, portanto permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Quem libertou aqueles 3 homens daquela fornalha, e quem estava com eles naquela situação adversa, quem estava com eles dentro daquela fornalha 7 vezes mais forte, era o próprio Jesus. Porque Ele que nos liberta, Ele que tira e arrebenta os nossos grilhões. Eu não sei se você está passando por um momento que você sente que está preso, está algemado, está com alguns grilhões, situações de pânico, de medo, isso tem te aprisionado, isso tem te prendido. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus, o Senhor Jesus, Ele veio para te libertar. A ponto de que, independente das circunstâncias que você estava passando, e a circunstância daqueles 3 homens era uma situação totalmente adversa. Eles estavam passando por um momento totalmente adverso.
Eles já estavam na Babilônia, numa situação catastrófica, eles foram lançados numa fornalha. Talvez piorou. E aí a gente percebe Jesus livrando ele, primeiro, das amarras, e caminhando com eles dentro da fornalha. Caminhando com eles dentro da fornalha. Se você pega ali no versículo... Mas logo o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram os 3 homens, do versículo 24, os 3 homens amarrados que nós tiramos do fogo? Eles responderam: sim, jogamos os 3. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece como um filho dos deuses. Uau, esse é o nosso Jesus. Que independente das tuas circunstâncias, independente do que você está passando, independente de como você está passando por essa quarentena, eles tinham uma certeza tão grande que Jesus era o Senhor deles, eles tinham uma certeza tão grande que eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham uma certeza tão grande quem Deus era, que eles foram lançados na fornalha, certos que Deus ia livrar eles daquela fornalha. A ponto daquelas amarras, do que estava prendendo a vida deles, daquilo que estava amarrando, que fazia com que eles não pudessem fazer nada, o próprio Jesus livrou eles da fornalha. O próprio Jesus tirou as suas amarras e os livrou daquela fornalha. Como que você está passando por essa quarentena? O que vem depois vai depender de como você tem se posicionado frente a essa quarentena. Você tem convidado Jesus para ser o Senhor da sua vida? Você tem ouvido Deus e se enchido da sua palavra, da sua verdade, a ponto de não questionar a sua identidade? Você tem recebido o Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador? A ponto de dizer: Jesus, independente do que aconteça comigo, independente do que eu passe por essa quarentena, independente se eu for jogado na fornalha, eu sei que o Senhor me livra, e eu sei que o Senhor vai me livrar dessa fornalha, desse problema, dessa situação. Há um outro na fornalha, e esse outro se chama Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está se sentindo amarrado, se você está se sentindo com grilhões a ponto de estar parado, seja em qual área da sua vida. Eu quero te fazer um convite nessa noite. A partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, convide Jesus para entrar na sua vida. Somente Ele vai quebrar esses grilhões. Somente Ele vai estar contigo, independente da circunstância e do ambiente que você está passando. É Ele que vai te livrar das algemas, é Ele que vai te livrar dos grilhões, é Ele que vai te livrar dessas coisas que estão te aprisionando. Somente Jesus. Convide Ele para adentrar na tua casa, convide Ele para entrar na tua vida, se encha do Espírito Santo. Esse era o segredo de Daniel e seus 3 amigos. A partir disso, a partir do momento que eles convidaram Jesus para entrar na sua casa, eles tinham a certeza que iam ser libertos, que iam ser livres daquela situação. E aí depois a história conta, você pode ler em casa, que o próprio rei Nabucodonosor viu: ei, esse é o Deus de Daniel, de Sadraque, de Mesaque e Abednego. Todos olhem para esse Deus, louvem a esse Deus, adorem a esse Deus, porque esse é o Deus que nos liberta, que nos livra de qualquer situação adversa. E eu quero fazer esse convite para você. Talvez você esteja nos ouvindo, talvez você esteja aqui nos assistindo pela primeira vez, talvez você esteja conhecendo a Sky pela primeira vez. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Convide Jesus para entrar na sua vida. Talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão, e eu quero fazer essa oração junto com você. Assim como o Rafinha colocou ali, que existe um site hoje, sky.church/existe, que tem lá o descritivo do plano de salvação. Eu quero que você repita uma oração comigo, nessa noite, e entregue sua vida para Jesus, tendo a certeza que Jesus vai estar contigo, independente da circunstância, independente do problema que você está passando. E o que vem depois vai depender muito do como você recebeu Jesus no teu coração. Repita assim comigo, aí na sua casa, de todo o teu coração.
Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Espírito Santo, vem habitar em mim. Deus, muito obrigado, porque agora eu sei que sou filho de Deus e que o Senhor Jesus vai estar comigo, independente do que eu esteja passando, mesmo em meio a uma fornalha, eu sei que Jesus estará comigo. Amém. Receba a salvação na tua casa, na tua família, na tua vida. E saiba, independente do que você esteja passando, eu tenho plena certeza que Jesus está contigo nessa situação. Ele te livra, Ele te capacita, Ele te dá sabedoria, Ele te derrama da unção e da paz e da alegria que excede todo o nosso entendimento. A verdadeira alegria que independe de circunstâncias, somente é dada através de Cristo Jesus. Amém? Receba isso na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Rafinha. Te adoramos, Jesus. Oh.